Olá, eu sou Francisco de Araújo, sou tradutor, traduzo sobretudo literatura e especificamente literatura russa. Há mais ou menos uma década eu tenho traduzido e publicado obras da literatura russa por editoras de São Paulo e estou aqui para falar de tradução. Não em geral, mas do tipo de tradução que eu faço, e para que a gente já comece se situando nos tipos de tradução, vou compartilhar uma tela que nos dá um quadro com três tipos de tradução. Elas aparecem aqui. A tradução intralingual, chamada assim, porque é uma operação feita dentro da própria língua, que é a interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. A tradução interlingual, que é a interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua. E a tradução intersemiótica, que é a interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais. Estamos aqui, os dois termos foram grifados pelo marcador do Word, que não conhece as palavras, mas estamos aqui na que está no meio, a tradução interlingual, tradução entre duas línguas, de uma língua para outra. O par, o nosso par aqui da minha atividade é o par russo-português, sempre nessa direção. Eu nunca trabalho na direção contrária. A tradução intralingual é um refazimento da mensagem por alguma circunstância, geralmente para o melhor entendimento. É como dizer uma hora homem casado e outra hora homem não solteiro, por exemplo. A tradução interlingual é a tradução propriamente dita, é a tradução para a qual todos teriam uma definição consoladora, que seria dizer mais ou menos a mesma coisa numa outra língua. E a tradução intersemiótica é a interpretação, enfim, dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais, quer dizer, um filme, uma adaptação de uma obra literária para o cinema, uma adaptação de uma obra literária para um quadro, enfim, para um outro sistema que não o sistema linguístico, o sistema de signos linguísticos. A noção de signo, enfim, não tenho tempo de me aprofundar, mas o signo linguístico é o fundamento da linguística moderna, né? É possível pesquisar aí pela internet afora a noção e o conceito de signos verbais, mas simplesmente podemos dizer que é a palavra, o signo verbal. Bom, estamos então aqui na tradução interlingual. O conhecimento nunca é demais para ninguém e muito menos para o tradutor, mas o mínimo que se espera do tradutor é que ele saiba interpretar na língua da qual ele vai traduzir, o que chamamos, partindo da ideia de línguas como códigos, que chamamos de decodificar, e que saiba escrever bem na língua alvo, a língua de destino, a língua para a qual ele vai traduzir. Esse é o mínimo. É claro que o tradutor pode ser muito bem capacitado e, enfim, pode ser bilíngue, pode ter aprendido duas línguas ao mesmo tempo, em criança, e fazer a atividade na direção contrária, enfim, de uma língua para outra, de uma outra para uma. Eu só traduzo de russo para português, sempre nessa direção, nunca do português para o russo. Bom, saindo desta tela, é, eu preciso. Bom, e como a tradução é a tradução que se faz e não a teoria da tradução, que é algo que não existe, é um equívoco falar teoria da tradução, melhor seria dizer sobre a tradução, já que todas as considerações teóricas da tradução ou sobre a tradução são feitas a partir de exemplos de traduções. Não preciso compartilhar, eu vou compartilhar a mesma página, mas
com outra subindo aqui para mostrar um trecho de uma obra importante, um clássico da literatura russa, a peça do dramaturgo Anton Chekhov. E temos aqui o início da peça, a primeira fala, personagem Olga, a mais velha das três irmãs, e elas estão em cena às três, e Olga começa recordando. Temos três propostas de tradução, são três traduções reais, as duas primeiras publicadas. Eu não vou identificar os tradutores, vou me revelar aqui na tradução C, chamada de tradutor C sou eu. Eu tenho uma tradução das três irmãs, ainda não editada, não publicada. As duas outras, A e B, foram publicadas. A antes do ano 2000 e a B depois do ano 2000. Vou identificar unicamente assim, tradutor ABC. E vamos observar aqui juntos como é que funciona a cabeça do tradutor, que coisas ele leva em consideração, na medida em que ele tem o material em mãos. Vou começar lendo em português a tradução C, a minha tradução, e aí vamos considerar por que se diz um pouco diferente, por que se diz quase a mesma coisa, para concluir ao final que todos dizem quase a mesma coisa. Vamos ler. Hoje faz um ano que papai morreu. Foi justo neste dia, 5 de maio, o dia de sua santa Irina. Observamos que o tradutor B diz: faz exatamente um ano que o papai morreu, no primeiro trecho. Ele não emprega o advérbio hoje, e neste mesmo, em vez de justo, 5 de maio, igualmente, o dia de sua santa onomástica Irina. É um esclarecimento maior, visto que o dia da santa, o dia do santo de uma pessoa, na tradição, uma coisa que provavelmente era mais, não é provavelmente, certamente, mais comum, no caso da peça Nas Três Irmãs, tinha uma festinha, uma comemoração pelo dia da santa, que não coincide com o dia do aniversário. É uma referência ao santo que tem o seu mesmo nome, enfim. E o tradutor B traz a palavra onomástica, que me parece uma palavra alienígena para o teatro, sobretudo para o diálogo. Está corretíssimo, mas veja que temos de considerar essa outra coisa, que é o fato de se pretender que alguém diga esse texto, de que alguém fale. Portanto, imagina-se, ou espera-se uma fluidez nesse sentido, uma fluidez para ser falada, para ser dita, mais do que para ser apenas lida. O primeiro tradutor, da mesma maneira, usa o advérbio hoje, usa a palavra exato em vez de exatamente, um ano exato, usa o pronome nosso. O segundo tradutor usa o artigo em papai, o papai. Observa-se que o primeiro tradutor dispensou neste mesmo dia. É curioso observar que quando temos uma dificuldade, os tradutores se dispersam, cada um vai para um lado. E o resto igualmente aqui, a minha tradução e a do primeiro tradutor, dia 5 de maio, dia de sua santa Irina. Vamos ao original. No original temos Atец умер ровно год назад. Palavra por palavra, o papai, morreu exatamente um ano atrás. Não há a palavra hoje. Eu considerei que a fluidez teria mais fluidez, empregando o advérbio hoje.
Dispensaríamos, talvez, assim como hoje, o exato, o exatamente, para que não tenha duas ênfases, uma na primeira frase, uma na segunda, exatamente e justo, ou o ano exato e justamente. O que o primeiro tradutor resolveu dispensando o foi justo nesse dia. Só retoma a palavra dia aqui no dia 5 de maio. E aqui já observamos que há uma dificuldade aqui no liame entre esses dois trechos. Mas preferi manter as duas partes, tal como o tradutor B, diferente do tradutor C, que dispensou. Repito, é curioso observar que quando tem uma dificuldade, em que os tradutores vão cada um para um lado. Se você estiver comparando traduções sem o original, é quase certo que você encontra uma dificuldade quando você vê que as pessoas se dispersam, os tradutores se dispersam. É claro que há outros motivos para que a tradução varie ao tempo, a tradução pode ser se atualizando diferente do original, enfim, e outras coisas. O tempo é uma das importantes. Ah, no final, temos aqui o imenine, no original. Kakrasveta antes disso, quer dizer bem, essa é uma construção adverbial, quer dizer bem nesse dia, justamente nesse dia. É daí a dificuldade. Tem uma ênfase no primeiro, no rovna, que é exatamente, e para repetir o kakras, mesmo que não tenha uma relação entre os significantes, que é a cadeia sonora, ou seja, as palavras significantes, as palavras não parecem sonoramente, então não é esse o problema, mas na versão do português a gente parece que teria que ter exatamente ou justamente, e a gente fica procurando uma saída para evitar esses advérbios, sobretudo os em mente, né. Não é uma regra, mas é uma orientação geral para o estilo. Muitos escritores ou jornalistas já se orgulharam de escrever textos enormes sem nenhum advérbio em mente. Dia 5 de maio, tudo bem. A consideração aqui em relação ao Imenine, que é realmente a santa dia do santo, ou o onomástico, o dia onomástico, como se diz, também põe uma outra dificuldade. Na minha opinião, onomástica é uma palavra alienígena que chama atenção de uma forma que não necessitaria. Então, melhor dizer o dia de sua santa. Uma opinião. Estamos dizendo a mesma coisa. O critério não é essa fidelidade, não é? A fidelidade que ninguém consegue dizer o que é. O critério é a fluidez e outras coisas e o entendimento de onomástica, a relação que temos com essa palavra hoje, e talvez não combine com Chekhov, que condenava os termos técnicos, ele tem orientações para a escrita. E aí disseram os três tradutores quase a mesma coisa, com essas variações. Porque é isso que vamos concluir, não é? Como é que se diz quase a mesma coisa? No segundo trecho, a Olga continua. Fazia muito frio, nevava. Tradutor B diz: fazia muito frio e estava nevando. O tradutor A diz: fazia muito frio e nevava. Aqui eu pensei em várias maneiras, em botar a construção verbal com estar, estava fazendo muito frio, estava nevando, alinhando as duas, ou fazia muito frio e estava nevando. Aqui vemos que ele não. O pretérito perfeito tem a primeira forma simples, a segunda composta. Não considerou isso que eu acabei de considerar. Fazia muito frio e nevava. Considerou as duas em pretérito perfeito simples. No original, vamos lá. Было очень холодно, que fazia muito frio, vírgula, тогда шел снег. E então nevava. Não há o verbo nevar em russo, é literalmente vai a neve, é o verbo ir, com a palavra substantivo neve. Bom, eu considerei importante manter duas partes.
ter uma pausa no meio, como no original. Embora o Agdar, que quer dizer então, tenha representado um probleminha, uma dificuldade, e foi cortado por todos. Fazia muito frio, é dispensável, não é? Fazia muito frio e nevava, fazia muito frio e estava nevando. Concordam em dar um liame com a conjunção e, mas evita a pausa, não é? A não ser que se faça a pausa, enfim, mas seria outra pausa. E por entender que combina mais com Chekhov, talvez, o personagem refletindo, daqui a pouco vamos insetar no texto, inseta engendra uma discussão sobre o esquecimento daqueles que morrem. Então imaginamos uma fala lenta, talvez contemplando, talvez um jeito tchecoviano de falar, tudo talvez, tudo o que a intuição traz ao tradutor, ele emprega para tomar essas decisões. No trecho 3, continuando, Мне казалось, comecei com o original aqui, Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Eu achava que não ia sobreviver, você caiu desmaiada, como morta. Achei que eu não ia sobreviver, e você caiu desmaiada, parecia morta. Eu pensava que não iria sobreviver, e você, desmaiada, estava estendida aqui no chão como um cadáver. Vamos ao original. Мне казалось é justamente me parecia ou me pareceu haver o tempo verbal. E a не переживу, мне казалось, я не переживу. Eu achei que não ia sobreviver. Ты лежала в обмороке. Você caiu desmaiada, me parece uma boa solução. Ты лежала в обмороке é literalmente você estava deitada em desmaio. É impossível dizer em português. Não é que é impossível, mas muito artificioso a dizer em desmaio, não é? Como se diz em russo, literalmente com uma preposição em e o substantivo desmaio ou passamento. Как мертвая, como morta. Considero mais próximas do ritmo a tradução C, perdoem falar da minha assim, e a tradução B. Achei que não ia sobreviver, que você caiu desmaiada. Por quê? O primeiro tradutor tomou algumas liberdades, incluiu algumas ideias que não estão dadas e aumentou muito a oração, não é? Eu pensava que não iria sobreviver. Corretíssimo. E você, desmaiada, estava estendida aqui no chão como um cadáver. A palavra cadáver me pesou, me achei, achei um pouco demais e um tantinho técnica. Estava estendida aqui no chão. Não se sabe, de acordo com o original, se estava estendida no chão, no sofá, no tapete e em qualquer outro lugar. Que nem se aqui, ou no quarto, ou pela casa. Enfim, pequenas coisas que não mudam profundamente, mas que me parecem um pouco além. Os tradutores fazem isso pensando na fluidez. Naturalmente, é um julgamento com todos os descontos aqui. Por que pretérito perfeito? Às vezes, por que pretérito imperfeito? Porque não deixa claro o original, não é? Mas, pelo contexto, se entendemos que ela achava durante um tempo que não iria sobreviver, ou ficou achando, é estranho colocar uma ação pontual aqui, como fez o tradutor B. Achei o pretérito perfeito, simples. Achei que não ia sobreviver e você caiu desmaiada. São uma coordenação estranha, não é? Achei que não ia sobreviver e você caiu desmaiada, parecia morta. Eu achava que não ia sobreviver. Talvez assim, sem a coordenação, entendamos ações paralelas, coisas que estão vindo na reflexão, no pensamento de Olga. Ficou como morta, parecia morta. De todo modo, o ritmo das duas parece mais próximo do original. E, e é isso. Vejam as coisas que o tradutor
considera. Continuando, no trecho 4, não vou começar pelo original, foi um equívoco na segunda, não um equívoco, mas um desordenamento aqui da minha avaliação. Mas agora, depois de um ano, recordamos isso sem sofrer. Você já se veste de branco e tem o rosto iluminado. O tradutor B diz: Mas agora passou um ano e recordamos isso com naturalidade. Você pôs até um vestido branco e seu rosto está radiante. O tradutor A diz: Porém, desde então se passou um ano e já podemos recordá-lo de coração leve. Você já se veste de branco e tem o rosto iluminado. Ah, Novot Prashol God. Essa palavra, vot, é uma palavra que não dá para traduzir. Quer dizer, eis, o dicionário diz isso, mas ela pode ter várias, ela é uma palavra de ênfase, ela é uma palavra, às vezes, quando você está querendo que alguém veja alguma coisa, você diz ó, olha, veja, ó, como a gente reduz aqui em português. No voto para Sholgod, poderia ser, mas eis que passou-se um ano, se fôssemos, enfim, se estivéssemos aí talvez há uns 100 anos atrás, admitiríamos, influenciados pela literatura geral, enfim, pela maneira de escrever em geral. No voto para Sholgod, é exatamente isso. Mas eis que passou-se um ano, se passou um ano, e Mulsominai Mabetam Lirkó. E nós, que é o verbo recordar, recordamos ou lembramos disso, abetam disso. Lirkó quer dizer facilmente ou levemente, ou sem peso, né? Literalmente, facilmente, levemente. Tiljev bielam platie, você já se veste de branco, já está de roupa branca, literalmente. Litsotvayo siaet, seu rosto brilha, é um verbo, brilhar aqui. E o primeiro tradutor, considero que exagerou no porém desde então, não combina com a reflexão, não combina com o coloquialismo. São três irmãs falando, uma falando para as outras duas. O porém de então me pareceu um excesso. E já podemos recordá-lo de coração leve. Uma escolha, é preciso que haja uma solução aqui para o Lircó, não é? Para que não digamos, recordamos isso facilmente. Parece que não dá, não é essa a ideia. Ainda que se queira dizer que os mortos são esquecidos e que, incrivelmente, esquecemos dos mortos, facilmente seria um exagero em português, no nosso português. Ah, recordamos isso com naturalidade. Naturalidade também se sofre com naturalidade. Não me parece que especifica o que quer dizer a Olga. De coração leve, parece que sim, mas também ela combina um pouco com a amargura tchecoviana, dizer que os mortos são esquecidos. É disso que se vai, é essa a ideia que se quer dizer, sem muito exagero. Ela está se admirando de como conseguimos superar as coisas, né? Inclusive a perda de entes queridos. Você já se veste de branco e tem o rosto iluminado. É, Você já se veste de branco, ela provavelmente estava de luto, não está mais. Você pôs até um vestido branco, parece que não dá bem a ideia de que ela estava de luto e não está mais. Rosto iluminado e radiante, radiante me parece um pouco exagerado, embora no início da peça a Irina seja um personagem cheio de esperança e talvez combine, talvez combine. É, A única questão aqui é uma crítica, não é? Com todos os descontos, um julgamento, é o porém desde então.
Mas veja, dizemos quase a mesma coisa, talvez na interpretação, falamos de erro. É óbvio que é possível falar de erro em tradução, mas o erro claro mesmo em tradução é o erro de interpretação. Aquele quando se vê claramente que o tradutor não entendeu ou entendeu diferente, e muitas outras pessoas podem ver que não era isso, outros conhecedores da língua. Eu tenho uma certa dúvida aqui, você pôs até um vestido branco, se há um erro ou não há um erro. O até criou uma, uma ideia talvez nova, talvez não, do original. A seguir tem uma rubrica chamada são as orientações para a cena ou coisas que acontecem fora do diálogo, que é o relógio bate 12 horas no presente, como é no original, não há uma variação. Часы бьют 12. No último trecho aqui, veja mais, vai variar um pouco o lugar para onde o lugar onde o tradutor vai colher as suas certezas. Disse: o relógio também bateu assim naquele dia. Olga observa que o relógio bateu dessa maneira naquele dia, no dia da morte do pai. Naquela vez, o relógio também bateu. Também então o relógio bateu. Depois outra rubrica que é a pausa. Aqui eu pensei, fiquei em dúvida se era o relógio também bateu simplesmente, porque e Тогда также были часы não deixa claro se o relógio simplesmente bateu ou se o relógio bateu daquela maneira. O advérbio также quer dizer isso, também, naquela maneira, do mesmo jeito, igualmente, desse jeito. É, Então criou-se uma ambiguidade. Talvez uma ambiguidade só minha, talvez um russo não tenha problema com não haja ambiguidade nenhuma, ou talvez aquelas ambiguidades que a gente passa por cima. Se foi isso, ou simplesmente bateu, ou bateu de dada maneira. Eu entendi, o relógio também bateu assim naquele dia, mas fui atrás de traduções em outras línguas. E veja que a tradução em inglês aqui, The clock struck just the same way then, me diz que o relógio bateu dessa mesma maneira. O que no contexto assim geral, na visão de mundo, conhecimento de mundo, eu sou um pouco estranho, porque o relógio bate da mesma maneira sempre, não é? Digamos, o mesmo relógio. Mas a Olga lembrou que o relógio bateu desse jeito naquele dia, de acordo aqui com a confirmação do nosso tradutor para o inglês. E em francês, é capaz de eu não ler direito, La pendule avait sonné ainsi. Fiz uma consulta a um falante, boto no Google Tradutor, consulto amigos falantes de francês, vai traduzam para mim já perguntando se é isso ou se é aquilo. E também se confirmou que é da mesma maneira, aqui o advérbio no final dá essa ideia. Então o relógio também bateu assim naquele dia, foi a escolha, considerando desfeita a ambiguidade. Naquela vez, o relógio também bateu. O tradutor B entendeu que simplesmente o relógio bateu também daquela vez. O que sou um pouquinho estranho, que parece que o relógio, então, de vez em quando não bate, daquela vez bateu. Como assim, né? Também, então, o relógio bateu. Da mesma maneira. E o também, então, já parece tratado, não é? Usar o então dessa maneira adverbial, assim, em referência a um dado momento do passado, naquele momento. É isso, o tradutor vai para todos esses lados, faz consultas, quando as ambiguidades surgem, ele pode ir no erro do outro tradutor também, que pode ter passado pela mesma dificuldade. E vou tentar aqui tirar interromper o compartilhamento. Para concluir, veja, traduzir é isso, é dizer da mesma maneira, desculpa, dizer quase a mesma coisa. E uma consideração para encerrar, um trecho do Humberto Eco, uma formulação do Humberto Eco, num volume que se chama Dizer Quase a Mesma Coisa, é por isso que eu estou repetindo essa expressão.
Porque entende que o tradutor negocia, ele não pode ter tudo. Ele impõe-se dificuldades pela maneira de dizer as coisas na outra língua, e ele tenta resolver do seu jeito, inserindo um advérbio aqui, cortando um trechinho ali, veja que tem essas liberdades, não é? Vimos tudo isso acontecer nesse pequeno trecho. Para traduzir é isso, o tradutor precisa, além de entender o sistema de língua, de uma língua, suas relações internas, a estrutura de um dado texto e construir um duplo na sua língua. Quanto ao resultado, essa formulação do Humberto Eco que eu quero trazer, considero excelente para o caso, ele diz, toda tradução apresenta margens de infidelidade em relação a um núcleo de suposta fidelidade, mas a decisão acerca da posição do núcleo e a amplitude das margens depende dos objetivos a que o tradutor se coloca. E adiante conclui, muitos conceitos circulantes em tradutologia, como equivalência, aderência ao escopo, a fidelidade ou iniciativa do tradutor, tudo isso se coloca para mim, diz ele, sob o signo da negociação. E é isso que se faz, negocia-se. Negocia-se com o próprio material, com o próprio texto. Vemos daquilo que se pode dizer sem causar uma estranheza desnecessária, que cause um efeito não análogo, porque procuramos isso, não é? Uma intenção do tradutor, um efeito parecido em termos de estilo, não trazer uma estranheza nova que não foi intencional, né? Não foi a intenção do autor. Então é isso, toda tradução apresenta margens de infidelidade em relação ao núcleo de suposta fidelidade. Esse entendimento para um tradutor que está iniciando é relativamente consolador, eu diria. Bom, é isso, muito obrigado por terem acompanhado. Espero repetir essa atividade de aulinhas ou comparação de traduções com um preparo melhor aqui dos recursos e tal. Um grande abraço, obrigado.